A programação já deixa nítido a gente vai, sobre o que nós vamos pregar hoje, né? Jornada do amor. A gente está começando aí uma jornada, certo? A proposta do Ministério da Família é que esta igreja abrace uma jornada. Jornada não é um sermão longo numa manhã de sábado. Jornada é um processo muito mais longo, trabalhoso, difícil, com desafios. Então, é sobre isso que a gente vai falar, certo? A mensagem de hoje, para quem não me conhece, meu nome é Danilo Saraiva, eu sou esposo da Beatriz. É uma programação de família, ela tá com o Benjamin, a qualquer momento pode sair, tá marcado para amanhã. Tá marcado para amanhã. Vamos ver se ele entendeu que tá marcado para amanhã. E assim, o pastor Auricélio, ele me incumbiu de estar aqui essa manhã. E ele disse assim, olha, é uma coisa de casal, é muito importante que sua esposa compareça. E como ela, né, por questões físicas, ela não pôde estar aqui, eu fiz pela primeira vez. Eu, que sou pregador, eu chamei uma parceira para organizar esse sermão. A gente preparou juntos. Então, para o Ministério da Família, de forma especial, eu vou estar aqui com o microfone, mas também tem participação dela nas orações e na organização. A gente conversou sobre isso daqui. E assim, a gente está sabendo que vai ter aqui uma programação. A gente vai falar mais sobre depois a questão da jornada. Mas assim, existem muitos assuntos que serão tratados, então teriam muitas possibilidades de assunto para eu trabalhar aqui. E aí eu tive que ser estratégico na escolha de um assunto só, porque é um sermão só. Então eu gostaria, sem mais delongas, de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 5, verso 31. Efésios 5, 31. Quando encontrarem, digam amém. Cinco, 31. Efésios 5 e o verso 31. Eu já achei e eu só ouvi um amém. Já dá para ler então. Vamos fechar os olhinhos e pedir agora auxílio do Espírito Santo para compreender a mensagem. Oremos. Maravilhoso Deus, estamos neste exato momento com a Tua palavra aberta, Senhor. A espada mais poderosa do universo. Para que a gente não acabe cortando o braço de um irmão ou usando o entendimento dessa palavra, dessa espada tão poderosa, de qualquer jeito, nós pedimos a instrução do Teu Santo Espírito. Habilita-nos, Senhor, a compreensão da Tua santa vontade. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Efésios, capítulo 5, verso 31. Uma passagem conhecida que diz, na minha versão assim, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá. Fala, meu Deus. Calma. Não é de Satanás não, é de Deus, tá? É uma abelhinha. Voltando. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Gente, isso daqui não é coisa do Novo Testamento. Isso não é ensino novo. Isso daqui, desde que o homem foi criado, Deus criou o homem e a mulher com este propósito. O homem, depois ele nasce de uma casa, né? Ele nasce de um local, ele cresce e ele deixa a sua casa. É interessante que o mundo hoje em dia tem muitas filosofias, né? Muitas ideias que são distorcidas. Ideias como, por exemplo,
pessoas que olham para a Bíblia e dizem assim: ah, a Bíblia não presta hoje em dia para todo mundo, porque a Bíblia, por exemplo, é ruim para mulheres, porque a Bíblia é muito machista, não concordam? Nossa, a Bíblia é muito machista, a mulher é mandada pelo homem, sabe? Tem coisas que não batem com o que está escrito aqui. Esse ponto da divergência, a gente sabe que hoje em dia mulheres ganham menos que homens, às vezes trabalham mais do que homens, tem diferença. Existe um negócio chamado machismo, existe outro negócio chamado feminismo. A gente sabe. O que a gente sabe também é que isso não tem nada a ver com o ensino bíblico. Porque na proposta divina aqui, quando diz relação entre homem e mulher, quem é que tem mais poder? O homem ou a mulher? Quem é que tem mais voz? O homem ou a mulher? Eu não estou falando na casa de vocês, tá? Não se acusem. Eu estou falando na Bíblia. Essa proposta, quando diz assim, ó, deixe o homem a sua casa e se una e se tornem uma só carne, aqui acaba toda possibilidade de desigualdade, porque existe um negócio chamado unidade. Isso é a proposta divina. Na proposta divina, o que o homem deve construir com a mulher? A unidade. O que é que falta hoje em dia? Unidade. Qual a solução para isso? É o machismo ou é o feminismo? É o cristianismo. É o retorno ao pleno entendimento da palavra, isso é suficiente. A gente não precisa de feminismo para que as mulheres tenham mais direitos. A gente não precisa de machismo para que os homens percam o domínio da coisa. A gente precisa de cristianismo. E aí, a proposta divina, ela pega um ser que ele criou de um jeito e pega um outro ser que ele criou de outro jeito e faz assim: num determinado momento da vida, vocês dois vão se juntar para ser uma só carne, certo? Isso é plano de Deus, é uma ferramenta. Danilo, e se eu não quiser, eu estou em pecado? O homem que não quiser seguir esse plano, ele está em pecado? A mulher que não quiser seguir esse plano está em desobediência? Não. Não. Mas quem instruiu, quem planejou, foi Deus. Então, vocês podem ouvir muitos pregadores do mundo dizendo: casem, para você ver que é bom. Pessoas que fazem piadas e falam negativamente do casamento. Se existe algum mal no casamento, isso não é por causa do plano divino. Que fique bem claro. E aí a gente sabe, o casamento, ele é dividido em vários compartimentos. Tem, por exemplo, o lado relacional, tem o aspecto, por exemplo, social, da interação com outros entes familiares, tem a questão sexual, que é muito importante. Existem vários compartimentos, certo? E aí desses vários compartimentos, quando a pessoa casa, existe a preocupação com a área emocional, a área sexual, a área de educação dos filhos. Vai ter palmadinha santa ou não vai? Como é que a gente vai trabalhar essa questão da autoridade? E é um outro setor, né? O Jorge, não, é o Jorge. O Jorge chegou para mim para falar sobre uma música que ele vai cantar. Ele diz assim, ó: você vai saber. Eu tive filhos, o meu mais velho tem 11 e um outro tem 10. Então na minha época era a Alessandra Samadella que eu botava para eles cantar. Mas agora não, agora parece que quem está dominando a parada é o Daniel Lutic, né? Então assim, educação de filhos, isso é um outro setor que está relacionado à vida do casal, certo? Então eu poderia falar sobre qualquer um desses assuntos e seria muito relevante, porque cada aspecto desse, ele é muito importante. Só que existe um aspecto que ele é muito importante e também muito negligenciado, que é a questão financeira. E
isso a gente vai pincelar hoje aqui esse aspecto da saúde financeira do casal. Porque eu até falei para o Petley aqui atrás, quando ele casou com a Raquel, a proposta é que seja vantajoso para ele e vantajoso para ela. Ou seja, todo mundo, quando cresce, sai de casa, não pensa em fracassar, pensa em ser bem-sucedido. Eu não estou falando aqui esse bem-sucedido como o mundo prega, mas você quer que chova na sua hortinha? Você quer um alargamento das suas fronteiras? Você quer, todo mundo busca melhoria, certo? E isso é importante. E quando você casa, você está se juntando com uma pessoa que vai te ajudar a construir isso. Não é mais um saco de batata que você vai ter que carregar, mas é alguém que vai te ajudar a carregar os sacos de batata para o armazém, para que eles possam ser contabilizados, medidos, vendidos, ter lucro e você conseguir sustentar a sua família. E até crescer e se organizar, para você não ser dependente, por exemplo, de aluguel ou de outras coisas. Para que a questão financeira não seja um dos problemas que atazanam a sua vida, que te impedem de tomar uma água de coco caminhando na beira-mar, porque o coco tá caro, porque a gasolina tá cara. Questão financeira. Então, o problema financeiro, qual é o problema que ele causa? Assim, por que ele é tão importante a gente falar sobre ele? Porque ele é uma coisa que mata silenciosamente e vai minando o relacionamento aos poucos. Quem está com problema financeiro sabe do que eu estou falando. E assim, logicamente que aqui talvez seja uma parcela muito pequena de pessoas que saibam o que é esse negócio de problema financeiro, né? Aqui vocês são prósperos, mas é uma realidade nacional, e não só uma realidade nacional, mas também uma realidade mundial. Então, o que acontece com problemas financeiros? O primeiro ponto, quando um casal está passando por problemas financeiros, aparece o estresse. O estresse, ele é algo mais presente. Dificuldades financeiras deixam os dois, o casal. A gente sabe que a gente tem uma estrutura histórica onde o homem é o que trabalha e traz a renda para casa, e a mulher é a que cuida da casa e administra. Isso daí é uma coisa que ainda existe. Hoje em dia, jovenzinhos e jovenzinhas, eles já não são tão presos a essa realidade. E eu não estou fazendo juízo de valor, dizendo que é o certo ou o que é o errado. Mas hoje em dia, homens e mulheres, eles saem de casa para trabalhar, certo? Antes, problema financeiro só causava estresse no marido, porque o dinheiro é com ele. Agora não, problema financeiro causa estresse nos dois. Então, é um problema dobrado. Estresse. Uma outra coisa que vem depois, que é mais doloroso ainda, frustração. Imagina, você faz planos, você tem sonhos, você às vezes pensa nos seus filhos, você quer dar a melhor escola para ele, ou então não a melhor, mas uma escola melhor. E aí imagina você ter que tirar o menino do particular para levar para o público. Você já via que ele não tinha um desempenho muito bom na escola pública, aí você botou ele para o particular, só que vieram as dificuldades financeiras, apertou e você não vai conseguir, aí você tem que voltar. Aí você, sabe, não, eu estou falando de coisas que são um pouco maiores, mas até mesmo coisas menores. Gente, são coisas pequenas. Só um exemplo. Eu comprava o leite Itambé e agora só dá para comprar leite Davi, que é ruim. Sabe, você não vai morrer por causa de um leite em pó ou de uma bebida láctea.
Mas a soma de coisinhas, de você não conseguir ter isso, ou então ter que voltar a consumir coisas que você não... Essas são pequenas coisas que vão causando frustração. E aí, estresse, frustração, depois vem um outro passo. Esses problemas, ao invés de você reconhecer que você é a fonte deles, a gente, antes de fazer isso, a gente primeiro olha para quem está do lado. E aí vem o outro passo, que é a acusação. A gente está assim, geralmente vem uma luta de justificativas. Como é que a gente não pode sair no nosso casamento para comemorar, mas pode comprar um sapato? Se a gente não pode hoje comemorar o nosso casamento no restaurante X, é por causa do sapato que você comprou no começo do ano. E aí o cara, ai, tá me atacando? Depois, espera aí. E o não sei o que mais lá. E o gasto, e a quantidade de sabão em pó que tu coloca para lavar 3 meias. E assim, ó, acusação e acusação. E aí depois das acusações, a pessoa começa a dizer o seguinte: não, tá, ó, talvez eu esteja gastando um pouco mais desinfetante quando eu não estou diluindo um negócio que é ultra concentrado. Ixi, tem uma pessoa que está rindo ali, ó. Eu vou só abrir um parêntese, tá? Não sei se a esposa de vocês é assim, mas eu conheço um biólogo que ele casou com uma mulher que é assim, mestre em economia doméstica. Ele comprou um amaciante Downy ultra concentrado. E aí ele vai lavar a roupa, porque ele não, né? Ele vai botar a roupa na máquina. Tem que dar o mérito para a máquina. Mas a roupa não vai sozinha, né? Aí ele colocou, e ele tem um copinho dosador, ele colocou o copinho dosador, ele pensou, não é máquina cheia e nem é pouca roupa, é média roupa. Só que eu gosto do cheirinho. Aí eu botei, eu não. O cara lá, né, que eu conheço. O rapaz colocou da metade um pouquinho para cima. Vamos dizer que tenha colocado 74,5% da capacidade do copinho. Eu olhei assim, botei. Depois de estender as roupas, a pessoa pega o pote, sente o peso e diz: tu botou quanto? Tu botou demais? Esse tanto aqui que tu botou era para um tanque cheio. Aí eu, mas que tanto? Onde é que tu tá vendo? Pelo peso. Gente, ainda bem que ela não brigou comigo, ela só falou: olha, é hiper concentrado, a gente gasta mais caro justamente por isso. Foi uma coisa boa, tá? Mas assim, esse tipo de cobranças milimétricas, se o casal tá ruim, começa um ataque, um costume de registrar. Eu vou começar a reparar em todos os teus defeitos, não porque eu quero ficar cuspindo na tua cara, mas na hora que tu cuspir um, eu tenho que devolver um outro, para você se colocar no seu lugar. Tá querendo vir como uma perfeitona porque eu errei agora? Você quer jogar erros na minha cara? Pois espera que eu tenho uma lista preparada aqui, ó. E a quantidade de papel higiênico que você usa. Aí, sabe, vai começar a ficar falando de coisas pequenas, mas não importa, gente. Eu não sei nem quanto é que está custando o preço do papel higiênico. Ou se existe uma diferença real entre o papel higiênico que é 2 folhas ou só uma folha. O perfumado e o sem perfume. Eu não estou entrando nesse detalhe. O que eu estou dizendo é, não importa. Vocês já estão brigando por questões financeiras. Então, assim, e isso daí são coisas pequenininhas. E é justamente dessas que a gente tem que se preocupar nos últimos dias, porque elas são geralmente negligenciadas. Só que a área financeira desequilibrada, ela afeta todo o casamento. É possível que você consiga entender aqui que se você está com problemas na esfera, por exemplo, sexual, casais, casados,
você consiga tomar café da manhã junto, você consiga fazer outras coisas. Quando a crise financeira está apertada, geralmente a cabeça do homem está em outro lugar. Às vezes outras áreas elas não funcionam. Então assim, ele não é um problema só para a vida financeira, mas o problema financeiro afeta outros aspectos do relacionamento. Então, isso daqui é uma introdução, mas eu queria também aumentar um pouco mais com pesquisas. 3 países diferentes. 3 países não, 3 regiões, porque é Estados Unidos, é Brasil e Reino Unido. 3 pesquisas. Nos Estados Unidos, 56% dos divórcios, 56 é mais da metade dos divórcios são motivados por problemas financeiros. É porque os americanos, eles são muito bitolados com questão financeira. Beleza, para eles a questão financeira é muito mais importante do que para nós aqui. Mas mais da metade, 56%. 33% dos casais brigam com certa frequência por causa de questões financeiras. Não é uma vez perdida, com certa frequência brigam por questões financeiras. No Brasil, 37,5% dos casais, dos motivos de briga, tá? 37% dos motivos de briga. Alguém já brigou hoje? 37% dos motivos de briga entre casais é por causa dos gastos do casal. 31,5% dos motivos de briga é por falta de dinheiro. 25,7% dos motivos de briga é por causa da questões de divisão de tarefa. Fulano não lava a louça, só quem lava essa louça sou eu. Não varre a casa, casou com escrava não. Divisão de tarefas. Mas eu lavo o banheiro. Lavar o banheiro é muito mais difícil do que lavar uma louça. Eu boto o lixo para fora. Brigas, certo? Por divisão de tarefas. E pasmem, 19,6% das brigas no Brasil é por causa de ciúme. Gente, brigar por ciúme, se você briga com o seu casal, com o seu cônjuge, por questões de ciúme, você está démodé. Você está ultrapassado. Só 19,6%. Agora você pega 37,5% gastos do casal. Com o que gasta? Aqui não, mas uma coisa muito frequente lá fora é a saída para jogar bola e beber bebidas alcoólicas. Na vida de um homem secular ou mundano, é uma fatia muito significativa. Quanto que ele gasta com bebida, com cigarro, com outras coisas, com essas saídas e tal. Mas vamos só pegar aqui, 37,5% gastos, isso está relacionado à área financeira. 31,5% falta de dinheiro, questão financeira. Ou seja, matemática não é meu forte, mas 37,5% mais 31,5% dá 69%. 69% das brigas dos casais brasileiros, de acordo com a pesquisa, estão relacionados a questões financeiras. Então, é algo relevante para se analisar. No Reino Unido, eles fizeram uma pesquisa de 2009 a 2015. Em 2015, eles lançaram o resultado. 6 anos. 56%. Olha só, a mesma porcentagem lá dos Estados Unidos. 56% das causas de divórcio, problemas financeiros. A mesma realidade americana. E aí, o que a gente precisa refletir com relação a esse ponto? O mundo está brigando por questões financeiras, está havendo desestabilização nos relacionamentos por causa de questão financeira. Talvez você nem tenha percebido que as questões financeiras podem estar influenciando outras discussões. Mas o fato é, a gente precisa, à luz da palavra,
construir um alicerce para uma vida financeira saudável. E aí, para isso, precisa de reflexões. Aqui a gente não vai ter, infelizmente, a receita do bolo. Mas vocês têm um psicólogo aqui, talvez tenha mais, eu não sei. Mas ele pode depois trabalhar mais essas questões de comportamento. Porque esse é um ponto fundamental. O nosso comportamento com o dinheiro. A gente, na nossa cultura, a gente vem de uma realidade do passado onde dinheiro era coisa secreta. Você não pode falar sobre. Porque uma série de questões que envolve controle de pessoas por meio do dinheiro. Se o patrão fala quanto ele ganha, o empregado vai querer ganhar mais também. Porque como é que pode o cara ganhar 10 mil e quer me pagar 500? Aí o patrão cala a boca e diz, tá tudo tão difícil. Mas assim, com relação ao dinheiro, ao comportamento, como é a nossa, como é a sua relação com o dinheiro? Porque essa sua relação com o dinheiro, ela vai gerar uma espécie de perfil financeiro. Por exemplo, o meu pai, qual era o perfil do meu pai? O meu pai era o típico pagador de conta. Meu pai detestava parcelas e ele tinha uma preocupação monstruosa com data de vencimento. Eu vi o meu pai quase saindo de si, porque ele fez um financiamento de um apartamento no meu nome. Meu pai, já digo para vocês um parênteses, não façam isso, nem para pai, tá bom? Não façam isso. A Bíblia que diz, não seja fiador de outro. Eu não sabia disso, não conhecia a palavra, fiz. Veio uma multa, uma cobrança de um condomínio do morador anterior, mas veio no nome do proprietário e estava no meu nome e já estava correndo juros, uma dívida atrasada com juros no meu nome, no nome do filho do meu pai. Ele quase tem uma síncope. Ele foi no cartório lá se tremendo, porque tinha cometido um ato hediondo de ter deixado uma conta passar. E ainda mais no nome do filho dele, do inocente. Então assim, ele era esse tipo de pessoa que, tem que pagar a conta, tem que pagar a conta. Juntou dinheiro na vida? Nunca. Mas tem que pagar a conta. Certo? Existem outras pessoas que têm um outro perfil, que é o quê? Cara, conta nunca vai parar de vir. Agora o que é que passa? A vida. E aí tu não vive a vida? E o que vai fazer? Vai viver para pagar a conta? Não, aproveita. Arruma um banco bom, que te dê um cartão de crédito bom e que te dê parcelas boas. E aí, como é que tu vai pagar? Cara, vivendo. Sempre dá certo. Às vezes tu faz uma dívida de 500, ela vira 2.000. Aí aparece um negócio especial para resolver teus problemas. Cheque especial. Aí você... E gente que vive assim, e a pupila nem dilata, a pessoa não fica nem nervosa. O cartão de crédito vai vencer amanhã. Olha, pior se ele fosse perder, né? Vai vencer, que bom. Estou torcendo por ele. E sabe qual é o problema? Pessoas assim se reproduzem. Pessoas assim têm filhos. Eu só não fui como o meu pai por um acidente. Eu não fui uma cópia fiel a ele, até porque a minha relação era mais intensa com a minha mãe. A minha mãe era um pouco mais empreendedora, mas não era muito boa nos empreendimentos e acabava investindo um pouco mais em coisas que não davam muito retorno, mas assim, era um pouco mais arrojada do que meu pai. O meu pai, ele um dia decidiu pedir dinheiro emprestado para mim. E ele disse assim: tu tem 15 reais aí? Eu disse: tenho. Pois me arranja 15 que no próximo mês eu te dou 20. Ele me ensinou a ser agiota.
Isso não pode, tá, gente? Só quem pode emprestar dinheiro e pegar juros de volta é banco. Mas ele me deu um ensinamento de que, olha, talvez seja vantajoso você ter dinheiro guardado, porque alguém está disposto a usar e te dar mais. E assim, eu fui saindo um pouco desse lado de a gente está aqui para pagar conta. A gente tem que ter recurso financeiro para fazer investimentos e tudo mais. Foi uma desviada pouquinho. Mas o fato é que eu estou querendo dizer, eu sou uma pessoa. E quando eu me caso, eu me deparo com um outro perfil. E a gente sabe que existem vários perfis. É só você olhar para sua esposa, para o seu esposo, olhar para os seus pais, para os seus irmãos, olha para as outras pessoas e você vai ver que pessoas interagem de forma diferente. Tem alguém olhando aquele bebezinho de laranja que está perto da rua? Ele é de alguém daqui? Pronto, só fiquei preocupado. Então, ó, é muito importante que primeiro haja essa percepção, essa reflexão. Qual é o seu perfil financeiro? Porque o seu perfil financeiro é quem vai determinar o seu estilo de vida. E tem muita gente por aí afora que quer copiar estilo de vida do YouTube, do Instagram, das redes sociais, que quer um tal do Nike Shock, sei lá qual é o nome dos Airsoft, não sei o que das quantas, sapato de R$ 2.000, que protege o pé como um de 100, ou como um de 300. Tem sapato bom, eu compro um sapato uma vez a cada década, mas eu compro do caro, eu compro do Nike Air-Shock, não esses, eu compro do básico. Acho que sei lá quanto é que é um sapato caro. Na minha época o sapato caro era R$ 300, quando eu comprei o meu sapato caro. E é bom, é resistente, eu ando muito com ele e eu podia pagar. E aí tem essa questão. Tem gente que quer ter um estilo de vida, mas não tem como bancar esse estilo de vida. E ele faz o quê? Ele pega dinheiro emprestado com cartão de crédito para criar problema. Então você tem que refletir sobre a sua condição para que o seu estilo de vida seja condizente com o seu perfil financeiro. E se você quer o estilo de vida do Instagram, você tem que analisar que você precisa ter os recursos financeiros para isso. Talvez, como recepcionista de academia, você não vai conseguir. Talvez, como tocador de violão, você não vai conseguir. Talvez você precise pegar o seu carro e rodar de Uber e precisa fazer outras coisas, e talvez entre a psicologia, entre uma consulta e outra, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou produzir sabonete artesanal. Gente, se você quer obter coisas, você precisa trabalhar. E com o que você trabalha, você vai ter um retorno. E com esse retorno é que você vai poder bancar o seu estilo de vida. Então, esse tipo de reflexão, por hora, eu estou falando só da esfera individual. Mas é o que acontece. Esse ser mazelado que está tentando se encontrar na vida financeira, ele decide se casar com uma outra mazeladinha. Que se não for herdeira, é outro problema. Então é muito importante que haja essa junção dos estilos de vida. E haja conversa, o casal precisa determinar, conversar sobre o perfil financeiro do casal. Essa questão de você ter o seu dinheiro, ela ter o dela, vocês têm que ter comum acordo com relação ao perfil financeiro. O cara que está talvez ganhando um pouco mais, ele pensa que porque ele foi promovido, ele pode subir o padrão de vida. Ou então, o que acontece às vezes, a esposa não sabe a realidade financeira do marido e vê ele crescendo na profissão e pensa, amor, tá na hora da gente trocar de carro, não tá não? Porque a minha irmã tá com um Honda Civic e eu acho que o marido dela ganha menos que tu. Dá para pagar.
sabe, a pessoa está numa outra sintonia. Então conversem sobre esse assunto. E muito importante, na hora de definir esse perfil financeiro, renúncia é fundamental, porque você vai trabalhar em prol do seu cônjuge. É um trabalhando em prol do outro. Então você vai ter que renunciar. Renúncia é muito importante. As divergências precisam ser superadas e o compromisso tem que ser mútuo. Aí agora, para a gente ir para o final, as reflexões finais, tem alguns pontos aqui do que não fazer, tá? Padrão de comportamento dos casais que fracassam financeiramente. Ou seja, se fizer isso daqui, fracasso, tá? Então pensa só no contrário. Primeiro, casal que continua financeiramente solteiro. Olha só, isso daqui é um desafio muito grande para a nossa mentalidade. Quando você se torna um só indivíduo, é um só dinheiro. Ai, Danilo, mas isso é muito complexo. É verdade. Então converse sobre. Como assim financeiramente solteiro? O dinheiro. O fulano ganha 3.000, ciclana ganha 2.000. E aí? É 5.000 num canto só? É um dinheiro só? Ou eles administram de forma separada? O que os especialistas dizem, não sou eu, é que é um dinheiro só. Organiza tudo num caixa só. Conta conjunta. Eu não faço isso, mas a gente trabalha junto. É o orçamento que é junto. Separa-se valores para questões de futuro, certo? Mas uma coisa que nós fizemos o sermão a dois. Uma das coisas que a gente pensou era, vamos experimentar ter o nosso dinheiro, a conta conjunta. A gente não tinha, não tem, e a gente pensou em fazer. Aqui eu estou falando num tom de palestra para dizer que experimentem, certo? A gente tem que dar ouvidos àquilo que está prestando e dizer por conta própria, eu fiz. Logicamente que existem distinções bíblicas com relação à questão de dinheiro, porque, por exemplo, não vai ser um dízimo e uma oferta só. Vocês são uma só carne, mas cada um vai dar um dízimo, vai dar uma oferta. Então existe separação. Como é que vai ser essa unidade? Construam. Depois talvez Deus mande um outro palestrante que diga para vocês como. Mas por hora, entenda isso. Você não pode continuar financeiramente solteiro. Segundo, o casal que não tem diálogo na área financeira. Conversem sobre. Terceiro, casal que não tem transparência na área financeira. Jamais esconda do seu cônjuge quanto que você ganha, quanto que você está devendo. Tem muita gente que tem vergonha de dizer que está com dívida e vai empurrando o problema para frente. Quarto, o casal que gasta além do que ganha. Lembrando que existem muitos profissionais, estratégia de marketing, crédito fácil, para estimular você a gastar. Então não seja besta. Existem especialistas estudando a mente humana para te fazer ser bem facinho você gastar mais do que ganha. Quinto ponto, casal que não pensa no futuro. O que você vai fazer daqui a 5 anos? Quais são os planos nossos, amor, daqui a 5 anos? E daqui a 10? E quando os meus moedores começarem a fraquejar e eu não tiver mais disposição para viajar e fazer trabalhos pesados? Quando eu não conseguir mais carregar a caixa, como é que a gente vai viver? Então, faça planos para o futuro. E um último motivo aqui, né, que deixa a pessoa com fracasso, é o casal deixa a vida me levar. É um casal que vive sem propósito, sem objetivo, não traça estratégias para curto, médio e longo prazo. Tarefa de casa. Converse sobre estratégias para curto, médio
e longo prazo. Ninguém sabe quando você indo para o trabalho vai ser interceptado por um barbeiro e tu vai quebrar tuas pernas e não vai conseguir trabalhar. Passar 6 meses encostado. Você hoje tem que começar a se organizar financeiramente para poder ter a tal da reserva de emergência, porque a emergência nunca diz quando vai chegar. E quando você tiver dificuldades financeiras, gente, essa pauta, ela é muito relevante. A gente fala muito aqui sobre questões teológicas, mas o que tem de pessoas que são conhecedoras da palavra, mas que não têm fé suficiente para suportar um não de um patrão, para dizer, eu tenho que trabalhar no sábado, porque senão eu perco o meu emprego. Questões financeiras, hoje, muitos adventistas passam por essas lutas, batalhas espirituais causadas por questões financeiras. E qual o problema? É porque agora tá mamãozinho com açúcar, Elton. Agora tá facinho. Já já é que vocês vão ver o negócio arrochar. E se agora tem adventista com medo de patrão, imagina já já. Imagina daqui para pouco. Não compra, nem vende quem não tiver a marca da besta. Ou seja, gente, o ponto que vai influenciar a adoração falsa é questão financeira. Então, assim, nesse momento, eu gostaria de chamar a equipe do Ministério da Família, porque aqui é assunto para conversa. O segredo do sucesso do casal está em conversa, diálogo. Aqui é o assunto para conversa. Essa apostila aqui, que algumas pessoas deram nome, aqui o Carlos, a Socorro, Levi, Isadora, Joel, Patrícia, essas pessoas que eu vou falar aqui já deram nome para adquirir a apostila. Alguns vão adquirir a apostila, outros vão receber em PDF e outros não deram nome ainda, mas pela graça de Deus vão entrar nessa jornada para que a gente possa passar 40 dias na presença de Deus como um casal, conversando sobre vários assuntos. E assim você vai crescer em unidade e cumprir o propósito divino para esse dia especial em que Deus uniu vocês com um propósito superior. Então eu gostaria de chamar aqui, para receber a apostila, a gente fazer uma oração de consagração para o início dessa jornada. O Carlos, a Socorro, Levi, a Isadora, Joel, a Patrícia, Vinícius e a Amália, Rita e o Dedé, Odélia e o Leudo, a Fatinha e o Francisco. Aqui, esses daqui vão receber a apostila, né? E aí, Fatinha e Francisco vai ser pelo celular, Rafael e a Leandra, Jorge e a Eliene, Elvis e Ana Ellen, Levi e Cirlândia, Eduardo e Vera, a Helena e Elton, o Petra e a Raquel, Paulo e Marcilene, Rose e Sávio. Quem vai receber a apostila pode vir aqui. Todos esses que foram chamados, vêm aqui para frente. Você vai receber uma oração especial. E aqueles que ainda não estão com o nome aqui, fique de pé, procure a equipe e entre nessa jornada. Quem vai receber, fica aqui na frente. Beth, Geraldo. Tiago e Thaís podem vir também. Aqueles que foram chamados já vieram? Porque saibam, se vocês não vierem ainda, tem muita gente que está querendo almoçar e está com raiva de vocês. Vamos.
Quem deu o nome para receber a apostila vai vir receber a apostila. Quem deu o nome para fazer em PDF vai vir receber a oração. Certo? Então vem aqui para frente, a gente vai orar. E olha, o que foi falado aqui é só tocar num assunto. Eu espero que os dados estatísticos dos resultados das pesquisas, essas informações que foram passadas, possam fazer você pelo menos entender. Talvez se você não concordou com alguma coisa, que você concorde que esse assunto ele é relevante e nós precisamos trabalhá-los individualmente e como casal também. Eu acredito que todos estão aqui. Vamos ficar em pé, fazer uma oração de consagração e depois a Natália e o Jorge vão fazer um louvor especial. Vamos orar? Feche seus olhinhos. Vamos conversar com o nosso Deus. Santo Deus, Pai bondoso, Pai maravilhoso, Deus justo, compassivo, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado unicamente ao Senhor, porque só o Senhor é digno, Pai. Porque todas as coisas o Senhor criou, sim, por causa da Tua vontade, tudo veio a existir e foi criado, Senhor. Esse Deus todo-poderoso planejou esse dia e nós estamos aqui, Senhor, na certeza de que nós estamos buscando nos encaixar nesse Teu plano, na certeza que esse Teu plano passa por essa jornada, Senhor. É um momento, Senhor, muito mais difícil do que assistir a um sermão e do que atender a um apelo, Senhor. São 40 apelos do Teu Santo Espírito para que nenhum desses preciosos ensinamentos seja deixado de lado e que venha se acumular, como tantas vezes a gente já fez, Senhor. Dessa vez nós pedimos o poder do Teu Santo Espírito para fazer diferente, Senhor. Que esses assuntos, eles possam rondar tanto a cabeça de casais casados, como também aqueles que já são casados pela fé, Senhor. Porque o Senhor já preparou uma pessoa especial, um complemento especial para essa pessoa. Então que haja o preparo a partir de agora, Senhor. Que essa pessoa que ainda não tem o seu cônjuge, que deseja tê-lo, que já venha orar por isso e se preparar também, Senhor. Pai, neste momento nós queremos consagrar tanto este material que foi impresso, formando uma apostila, como também o material digital disponibilizado em PDF nos celulares, Senhor. Pai, isso é papel, isso é arquivo digital, mas o que nós estamos aqui nesse exato momento pedindo, Senhor, é que o Senhor derrame poder sobre este material, para que ali, Senhor, jorre a Tua santa vontade, Senhor. Nós temos ciência de que o Teu Santo Espírito inspirou pessoas a escreverem. Nós já vimos que ali, cada manhã, cada dia, tem uma porção da Tua palavra para iniciar a reflexão. Por isso, Senhor, isso nos dá mais certeza de que este plano vai dar certo, Senhor. Que o propósito do Senhor, ao inspirar esta equipe aqui da Igreja do Aeroporto a iniciar essa jornada, ele há de se cumprir, Senhor. Te colocamos também, Senhor, cada família que decide fazer ou que está prestes a decidir participar dessa jornada, Senhor. Pai, enche o coração deles com a certeza de que de forma alguma a pessoa que entrar em contato com essas reflexões sairá vazia. Estas reflexões profundas, elas podem se tornar questões práticas, Senhor, se assim eles buscarem, se assim eles te pedirem em oração. Ajuda, Senhor, para que com uma oração essa jornada se comece e em oração ela continue e com oração ela termine também, Senhor. Abençoa o ministério na pessoa desta equipe maravilhosa também, Senhor,
e abençoa cada membro desta igreja, Senhor. Que todos nós possamos acordar para o fato de que nós estamos no fim do tempo do fim. E que muito em breve, todas essas questões, elas serão secundárias. Porque rico ou pobre, nós estaremos felizes olhando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo rasgando as nuvens do céu para nos levar para o reino eterno, Senhor. Abençoa-nos, leva-nos na tua companhia, é o que te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado. E não há poder em apostila que não é lida. Então que vocês possam aproveitar esses ensinamentos.